Fala, galerinha! Ficou tudo para o Maracanã, aliás, que era o que mais ou menos se previa antes da rodada deste final de semana, envolvendo, evidentemente, Internacional e Flamengo. Os dois venceram, evidentemente que tem também alguns detalhes interessantes e importantes para a gente analisar, mas os dois venceram e vão para a decisão no Maracanã, com o Inter, inclusive, podendo ser campeão em caso de vitória. E quem pode duvidar do Internacional, não é mesmo? Olha, quero dizer para vocês que sobre a arbitragem, sobre o VAR, eu vou até dedicar um post depois, né? Pode ser hoje ainda ou amanhã, porque evidentemente que nós temos que analisar não só o que aconteceu no jogo lá em São Januário, né? Mas em todo o campeonato, os problemas de arbitragem, a falta, a interpretação livre, né? um absurdo que aconteceu o ano inteiro, no campeonato inteiro. Então, mas mesmo assim, eu quero dizer para vocês que o resultado foi justo. O Inter é melhor que o Vasco e foi melhor que o Vasco. Aliás, o Inter nos primeiros 15, 20 minutos era para ter liquidado a partida, né? Porque o Abel surpreendeu o Luxemburgo jogando jogo contra o São Paulo. Marcação alta, pegando a segunda bola, e o Vasco não viu a cor da bola. E o Inter fez o gol e poderia ter feito outros tantos, né? Só que aí depois, aquela velha mania, né? O Internacional começou a recuar, recuar, recuar. E mesmo que o Vasco da Gama, com muitas limitações técnicas, é um time que concorre a ser rebaixado porque ele é muito ruim. Né? Ele é muito ruim. O time do Vasco é realmente muito ruim. Mas não interessa. Estava desesperado, mas ainda assim o Inter foi melhor o tempo todo. Ainda que tenha recuado demais e no segundo tempo puxado em demasia o Vasco da Gama para perto da sua área. Ainda assim, tirando o lance do pênalti, um outro chute, como aquele do Benítez, que foi perigoso, o Vasco da Gama quase não assustou. O Lomba praticamente não fez grandes defesas. Aliás, a mais difícil foi naquele lance impedido do Cano, né? O Inter deu sorte, sim, porque o Cano errou o pênalti. Aliás, se é verdade que no lance do gol do Dourado não existe uma imagem conclusiva, eu até acho que houve impedimento, mas não é conclusivo, porque ao que parece a câmera do Sport TV não está na mesma linha, então, mas foi ridículo, é inadmissível que o VAR tenha estragado na sua linha tridimensional para não ver o lance, isso é ridículo, né? Mas ainda assim o Inter fazia justiça porque estava melhor em campo. Dourado bem, Yuri Alberto bem, Caio Vidal melhor naquele momento do Internacional. Aí, esse recuo do Internacional acabou tirando força ofensiva. O Inter acabou não aproveitando os contra-ataques, porque o Vasco se jogou e mesmo com a sua limitação técnica, em qualquer momento ia perigar, como perigou. O Cano cavou um pênalti que não houve e que certamente o juiz deu. Porque o VAR, quando chamou o juiz, chamou dizendo, olha, eu acho que não é pênalti, porque ele marcou no campo. E ele confirmou, numa lei de compensação que é mais antiga do que andar para frente. Essa que é a grande verdade. Então fez-se as justiças do futebol, porque ele perdeu e perdeu feio, e pode até ter rebaixado o Vasco com aquele pênalti perdido. Mas isso não interessa ao Internacional. O interessa é que o Inter depois se acalmou, o Vasco entrou em desespero, e aí deu muitos espaços, o Galhardo acabou fazendo o segundo gol, que bom que o Galhardo tenha retornado. E o Inter vence o Vasco e vai para o Maracanã com moral alta. E eu quero avisar aos mesmos aqueles de pouca fé que o Inter sim pode ser campeão no Maracanã, pode ganhar do Flamengo sim. O Flamengo teve dificuldades para vencer o Corinthians. Né? Então é um eletrocardiograma. E isso tem sido o campeonato inteiro para todos os clubes. Mas chegaram Inter e Flamengo para decidir. Para quem não gosta de pontos corridos porque não tem emoção, bom, nesse campeonato que é meio maluco, sobram emoções e nós teremos no próximo final de semana uma grande decisão. Evidentemente que eu também fico preocupado porque o Cuesta recebeu o cartão amarelo e o Inter vai com uma zaga de jovens para esse confronto do Maracanã. Mas ainda assim eu estou confiante. O Flamengo não ganhou do Inter por antecipação, não. Então, o Flamengo que se cuide, porque o Internacional tem armas e tem potencial, mesmo sendo o Flamengo melhor, o Flamengo é melhor. Mas no campeonato, meus amigos, não foi.
Então tá tudo parelho e que vem a decisão. O Inter venceu, o Flamengo venceu, a decisão no Maracanã. Bom, polêmica de arbitragem à parte, isso a gente vai discutir depois. Vão os melhores para decidir. E aí, meus amigos, a sorte está lançada. Nós teremos uma semana inteira para analisar todos os detalhes. Parabéns ao torcedor do Inter, que veio o título, porque vai ser muito importante para a estima do torcedor colorado. Mas isso nós vamos falar durante a semana. Tamo junto.